Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, segunda-feira, 29 de setembro de 2025, dentro desse novo trimestre, né, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 1 de hoje, ela tem como título Atravesse, tome, divida e sirva. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Josué, no versículo 1, do capítulo 1, versículos 2 até 18. E esse título foram palavras que Deus deu para o novo líder de Israel chamado Josué, e as determinações eram essas, né? Para que Josué pudesse realmente ter a segurança de que ele tem um grandioso Deus, onde Josué ele é escolhido como uma juventude, assim, um novo líder de Israel jovem, e através assim de muitas orações que o seu antecessor havia feito, porque Moisés, antes de falecer, ele orou bastante ao Senhor para que indicasse realmente um líder que ele fosse bastante determinante, né? Porque ele porque Moisés sabia que ele não iria realmente muito longe, que seus dias estão finalizando, e, e Deus apontou realmente para Josué, que recaiu para esse jovem, né? Onde o Criador disse que ele era um homem, que Josué era um homem cheio do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo dentro do livro, dentro do Pentateuco, né, dos 5 livros das Sagradas Escrituras, ela era revelada aqui no caso de Josué em 3 manifestações, né? Sabedoria, profecia e liderança. E são esses valores realmente que Josué tinha. E Josué, ao assumir a liderança do povo de Israel, Deus dá uma ordem para ele e diz para ele assim, ó, se prepare, provede-vos comida para todas as tribos, né? Ou seja, para todas as pessoas do povo de Israel, de cada tribo, e todos atravessassem o rio Jordão, né? Que na época era o maior rio da região, que ele tinha 30 metros de largura. E veja você, um Deus que diz, ó, você vai ter que atravessar esse rio aí que parecia um mar, como ocorreu também com o próprio Moisés, onde Deus dividiu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou pelo meio. E da mesma forma, né, Deus ali, ele fez um milagre ali também, porque ele estreitou as margens do rio também, e o povo de Israel passou por ali através da liderança de Josué. E, e quando ele fala tome, assim, para ele realmente se apossar das terras ali que estavam com os cananeus, que está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 10 e 11. E quando ele fala após tomar as terras, ele pede para dividir as terras entre as 12 tribos ali de Israel, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 12 e 15, e que eles deveriam servir e obedecer ao Senhor, que está lá em Josué versículo 1, Josué capítulo 1, versículos 16 até 18. E por isso que vem esse título da lição de hoje, Atravesse, tome, divida e sirva. E assim o livro de Josué serve assim como uma introdução para esse livro de Josué capítulo 1, ele serve assim como uma introdução de todo o seu livro. Ele divide assim em 4 partes,
que corresponde assim às 4 sessões, ou seja, a travessia, a conquista, a divisão da terra e o serviço que eu havia mencionado. E Deus o conhecedor de corações assim das pessoas, né? Ele conhece o nosso mais íntimo do nosso ser e ele conhecia bem Josué, tanto é que ele escolheu a Josué. E dá essa tarefa específica, né, relacionada para ele conquistar a Canaã, para ele realmente se apossar, atravessar, tomar e dividir aquelas terras ali. E no fim, as promessas de Deus a respeito da ocupação da terra prometida finalmente seriam cumpridas. E a partir daí, ele deu responsabilidade para o povo de Israel para eles manterem aquela terra com disciplina, né? E acima de tudo, obedecer às leis divinas. E assim esse livro de Josué, ele tem uma estrutura assim que transmite para todos nós uma mensagem onde ali a gente vê as iniciativas de Deus que elas não se realizam assim de forma imediata, né? E automática, como muitos pensam, né? E exigem uma resposta fiel do seu povo, porque esta terra prometida de Canaã, ela já veio bem de trás, né? De Abraão, de Jacó, e depois Moisés, e depois veio realmente Josué. Então, essa promessa foi justamente devido realmente a caminhos tortuosos que outros líderes tomaram e que foram passando assim de um para o outro, né? E o livro de Josué ele é o 6º, né, livro das Escrituras e conta como ele, sucessor de Moisés, liderou os israelitas nessa conquista dessa terra prometida de Canaã. E no primeiro capítulo mostra a divisão dessas 4 etapas importantes, né, para que o sucesso fosse atingido pelo povo de Israel, com destaque sempre pela obediência, persistência, coragem, fidelidade a Deus, mostrando ao povo de Israel e a nós hoje que nós devemos temer, obedecer a Deus, para depois nós receber bênçãos e vitórias, né? E todo esse processo todo foi dado por Deus para que Josué realmente cumprisse isto, e ele cumpriu realmente na risca. E, as 4 assim, etapas que eu mencionei, abordadas no livro de Josué, como a travessia do Rio Jordão, que está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, 10. E depois Deus prepara o seu servo para que diz, dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, que está lá em Josué 1:2. E o Rio Jordão nessa época estava assim no momento de cheia, né? As águas transbordavam assim e cobriam as margens, né? Um período que as nações plantavam as margens do rio assim, e o rio ficava imenso, né? E o desafio de Josué era para atravessar o rio com todo aquele povo. E isso só ocorreu somente pela fé e pela perseverança e pelo arrojo desse líder Josué. Como ocorreu também com Moisés ao atravessar lá no Mar Vermelho, né? Somente pela fé. E foi por isso que Deus disse a Josué no capítulo 1, versículos 5 a 6, diz lá: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais, que está lá em Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Vejam que maravilha. Algo que Deus prometeu lá atrás se cumpriu realmente na vida de Josué. E aqui uma estratégia divina de batalha para que seu servo tivesse fé e confiança inabalável, como de fato ocorreu, né? E a conquista da terra, através de Josué, capítulo 1, versículo 10 e 11, ocorreu, porque pela persistência.
determinação. E José, confiante em Deus, dá a ordem aos príncipes de Israel, ao povo, às tribos, para atravessarem o Rio Jordão, rumo à terra prometida, e disse: passai pelo meio do arraial e vamos prover alimentos, porque dentro de 3 dias passaremos este Rio Jordão, que está lá no verso 11, demonstrando liderança, né, para a prática dessa conquista. E a divisão das terras, que diz lá em Josué 1, versículo 12 e 15, aqui o grande líder Josué, corajoso, ele passa um recado para as 12 tribos do povo de Israel, e ele fala direto aos Rubenitas, a tribo de Ruben, e aos Gaditas, né, a tribo de Gade, e a metade de Manassés, lembrando das terras prometidas a cada tribo, através de Moisés, uma troca assim de uma terra a leste do Jordão, para suas famílias e seus gados. Aqui é uma divisão de terra prometida, tendo ponto principal a confiança mútua e o cumprimento da promessa que Deus disse a Josué: até que o Senhor conceda descanso a eles, os vossos irmãos. Deus inspirou a Josué falar isto, né, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 15. E o quarto etapa, o serviço por meio da obediência à lei, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 16, Josué capítulo 1, versículo 16 até 18, até aqui Josué dava ordem, né, para que observassem os mandamentos e a lei de Deus, que eles deviam ter cuidado nessa observância, né? E até Deus diz a Josué, no capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite. Ou seja, Deus alertando a Josué que ele deveria estudar as Sagradas Escrituras de dia e de noite e buscar sabedoria. E foi o que Josué fez, e ele alertava o povo sobre isso. E assim todos responderam, que está lá no verso 16, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Isso é o povo falando, que está lá em Josué 1,16, ou seja, confirmando a palavra de Josué. Simplesmente essa nova geração do povo de Israel estava decidida, finalmente sendo obediente, expressando a sua disposição para a conquista da terra prometida. O povo de Israel prometeu fidelidade e fizeram. E a partir desse momento, a responsabilidade de manter aquela terra dada por Deus estava nas mãos dos israelitas, e o sucesso dependeria da fé deles, da persistência e pela obediência a Deus, que resultaria em sucesso, né, e vitórias. O que nós observamos nesse livro de Josué, capítulo 1, que as iniciativas e ordens de Deus foram cruzar, tomar e dividir, e assim cada um desses verbos e atuação recebe a resposta divina, a obediência do povo, que deveria dar a palavra serviço, ou seja, cumpriremos, que é o quarto ato. E o que nós vemos nessa lição é que o livro de Josué transmite uma mensagem principal. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática, como muitos pensam. Ela depende da fidelidade e a Ele, Deus, naquele momento, e se cumpre os estatutos e mandamentos. E é por isso que Deus tem clamado e falado a todas as pessoas para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que está lá em João 14,6. E quando você aceita isto verdadeiramente, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, todos nós iremos para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que a obediência e a determinação é o ponto alto da nossa vida para a salvação. E que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo, João Carlos Amorim.